Fala aí galera, eu sou o Gudoki e no último vídeo, pessoal, eu comentei com vocês que eu tava começando a estudar Game Development. Se você não viu o vídeo, clica aqui em cima no card. E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como é que tá sendo essa próxima etapa. Porque eu tinha comentado pra vocês que no Game Maker eu não tava conseguindo mais usar por causa de um problema de licença. Então eu tive que fazer outra coisa, né? E foi aí que eu pesquisei por outras engines. Então eu encontrei o Godot, que é uma engine gratuita, open source, que você consegue baixar tanto no desktop quanto via Steam. É super bacana e eu sempre tive interesse em dar uma olhada, né? Tem alguns jogos que eu gosto bastante, como Broforce não, Brotato, que foi feito lá no Godot, e eu queria dar uma olhada para ver como é que era. Então eu baixei, segui uns tutoriais e eu acabei fazendo esse joguinho que vocês estão vendo aqui de fundo. Não entendi bolhufas quando eu tava fazendo. O tutorial ele era muito difícil, o rapaz que estava comentando, ensinando, eu acabei que não entendi direito o que ele estava fazendo, especialmente na hora de programar. A linguagem de programação é um pouco mais complexa do que era no Game Maker e para mim foi muito difícil me adaptar. Mas eu entendi bastante de como é que a engine funciona e ela é realmente muito interessante. Depois eu ainda vou dar uma olhada nela para ver mais a fundo, né, como é que funciona. Contudo, depois que eu terminei esse mini-jogo, eu consegui recuperar a minha conta no Game Maker. O pessoal do suporte me deu um auxílio e eu acabei conseguindo voltar a usar lá. Então isso me ajudou bastante. Mas nesse meio tempo eu continuei usando o Godot, estudando bastante aquela engine. Eu entendi que é muito engraçado como é que funciona lá dentro. Você cria um objeto e você coloca esse objeto dentro de outro objeto. E aí você vai fazendo tipo uma grande amôngama de objetos, onde você vai ter o objeto pai, objeto filho do filho. É muito engraçado de ver como é que funciona, é bem diferente de como eu estava acostumado a fazer. E é muito interessante mesmo, tem um potencial muito bacana essa estrutura de cenas que tem lá dentro. Mas depois que eu mexi, né, com esse joguinho, eu comecei a ver música, então eu baixei o FL Studio e eu comecei a dar uma boa fuçada lá para ver como é que funciona fazer música. E eu descobri que é muito difícil, assim, eu já meio que tinha essa percepção, né, mas é muito difícil, é todo um arco de aprendizado que eu vou dar uma olhada depois, né, para fazer as músicas e sons pro jogo. Não é o foco de agora, eu realmente baixei só para experimentar, ver como é que é fazer jogos. Eu vi que tem toda uma questão de melodia, de acorde. Tudo isso é um grande aprendizado à parte, que eu vou trazer em próximos vídeos, né? Mas quando eu consegui o acesso de volta ao Game Maker, eu voltei para lá para aí sim começar um projeto com vocês aqui. Algo mais robusto. Eu tinha feito alguns pequenos projetos no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, projetos que eu fiz sozinho, projetos que eu fiz com tutoriais, mas agora eu queria fazer algo mais pessoal, me aventurar para testar minhas habilidades e aprender na marra mesmo, né? Foi aí que eu tive a ideia de fazer esse joguinho aqui que vocês estão vendo. Ele tá bem tosquinho, foi a primeira versão do jogo, mas ela mostra bastante do que eu já estava tendo em mente. Eu queria fazer esse jogo que ele fosse de plataforma e ele tivesse esse sistema de ataques melee. Então eu fiz esse boneco que ele andava e aí quando você apertava Z, ele atacava. E eu testei nessa pequeno protótipo aqui algo que eu continuei mexendo, que é o sistema de switches, né? Que eu não tinha feito anteriormente nos meus projetos. E o que eu quero dizer com switch, né? Quando você joga um jogo de luta, assim, 2D, você tem vários cenários, né? Você tem quando o personagem tá andando, quando o personagem tá atacando. E quando você muda entre, por exemplo, andar e atacar, algumas outras coisas mudam também. Por exemplo, você quando vai atacar, você não vai querer que o seu personagem continue andando. Por isso que você tem que fazer uma state machine, que é como eles chamam,
que é para você mudar o script do personagem para que ele, por exemplo, não possa andar quando ele tá atacando, para que ele não possa pular quando ele tá atacando. Então, quando você aperta o botão de ataque, tudo muda, sabe? Você entra nesse estado de ataque onde o personagem ele só vai atacar. E aí depois que ele terminar o ataque, ele volta pro modo normal, né? O pessoal chama de free state, né? O estado livre, que é onde o personagem anda, pula, faz o que ele quiser ali. Então você fica brincando entre pular de estado pro outro, até porque fica um pouco mais leve, né? Você segmenta os textos, os códigos ali, né? Por exemplo, quando ele tá andando, o jogo não vai precisar ler o código de quando ele tá atacando. Isso foi bem interessante, eu dei uma explorada nisso, nunca tinha feito antes. É um pouco complexo de começo, mas depois que eu peguei o ritmo, tá ficando mais fácil, né? Não é como se eu ficasse 100% mais tranquilo, porque realmente ainda tô aprendendo, mas já foi um grande passo. E depois dessa versão que vocês estão vendo, pessoal, eu passei um bom tempo trabalhando, lapidando algumas coisas, e eu mudei várias coisas, né? E aqui tá uma outra versão mais finalizada desse primeiro teste, né? Onde eu dei uma boa mexida, eu coloquei alguns tiles. Foi a primeira vez que eu fiz tile set para colocar dentro do jogo. É um cenário bem tosco, né? Tipo, é um cenário mais de teste mesmo que eu tava querendo fazer, mas já foi muito bacana para poder experimentar como é que fazia um tile set. Eu nunca tinha feito antes e até que é bem fácil, é bem mais tranquilo do que eu imaginei que fosse. Talvez algum dia eu traga algo mais completo sobre tile sets, até porque agora eu não tenho a bagagem para poder falar para vocês como é que faz um tile set e tudo mais. Eu meio que fiz ali na tentativa e erro, funcionou por sorte, basicamente. Mas tá aí, eu coloquei também um personagenzinho que eu tava fazendo. Na verdade, eu fiz várias sprites para fazer alguns testes, alguns concept arts também dos personagens. Tava vendo a história, né, nesse background para fazer esse projeto, né? No geral, um projeto meio punk. O estilo, assim, dos personagens e tudo mais, eu tô nessa pegada punk. Depois eu trago um vídeo mais a fundo falando sobre isso, porque eu ainda tô pensando, né? Não tá sendo o meu foco principal. O foco principal realmente tá sendo a parte do jogo. E nessa versão a gente já tem várias coisas novas que eu fiquei muito contente em fazer. Inclusive, essa é uma das grandes coisas que eu queria trazer para vocês verem, né? Porque agora, quando você dá soco, tá funcionando, o personagem ele consegue bater melee no inimigo, e quando o inimigo morre, ele explode, né? Tipo uma pinhata e solta um monte de moedinha. Foi super legal fazer isso. Isso era algo que eu tava querendo muito fazer, muito engraçado, né? Eu queria colocar moeda no jogo. Tipo, é muito aleatório, mas é algo que eu sempre quis fazer, né? Tipo, porque é gostosinho quando você mata um inimigo e ele solta umas moedinhas. E eu fiz de uma forma que as moedas elas vão uma para cada lado, sabe? Tem uma questão aleatória nisso, né? Para onde que elas vão voar, como que elas vão cair, quantas moedas que vão sair do inimigo. Eu gosto muito dessa parada aleatória. E agora o personagem também ele tem algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, eu fiz um sistema de dano. Então, por detrás das câmeras, assim, eu posso, por exemplo, alterar essa fórmula de dano. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que agora podem ter itens que aumentam o dano do nosso personagem. Eu ainda não fiz nenhum item, né, que pudesse aumentar o dano do personagem, mas eu posso fazer agora. Tipo, colocar, sei lá, um item que aumenta 10% do ataque do personagem, ou alguma coisa desse tipo, sabe? Porque eu fiz uma formulinha que ela é super alterável, né? E eu coloquei também algumas outras coisas, como uma câmera seguindo o personagem. Eu tinha feito um outro sistema de câmera que não tem nenhum lugar, eu esqueci de gravar essa parte, mas eu já tirei ela porque ela estava toda bugada, que era um sistema de câmera bem parecido com Metroidvanias, onde você
dependendo da sessão que você tava, a câmera ela ficava travada naquela sessão, e aí se você fosse para outro lugar, ela ficava travada em outro lugar. Talvez eu volte com essa fórmula, mas eu vou precisar estudar mais, porque essa é uma parte que eu não consegui lidar. Mas tá aí o resultado, e uma das coisas que eu tô fazendo agora, neste exato momento, são as animações. Então, provavelmente, não é uma certeza, mas talvez no próximo vídeo sobre o game dev deste joguinho, vocês talvez já vejam a animação de como é que tá sendo, né, o personagem andando, batendo e tudo mais. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse game dev aqui de hoje. Se você gostou, deixa seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal para me ajudar, dar aquela forcinha, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!